Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Hoje, no texto sagrado, nós vemos Jesus Cristo curando vários doentes, e também depois ele dá alimento a toda essa multidão. Veja que na primeira parte do Evangelho, uma multidão vem se aproximar e fica aos pés de Jesus. E ali o texto sagrado vai elencar que eram coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Veja, quando o texto sagrado nos traz o nome de algumas doenças, nós vemos que aqui existe um sentido teológico dentro desses nomes que são colocados no texto sagrado. Porque veja, Jesus ele quer curar essas doenças, mas ele quer curar essas doenças em nós, porque todos nós somos um pouco coxos, todos nós somos um pouco aleijados, cegos e mudos, e possuímos algumas outras doenças que ainda não conhecemos. Somos coxos porque nós temos dificuldade de andar retamente. Nós andamos como sempre que mancando, porque a concupiscência, o pecado, as más inclinações que estão em nós não permitem com que nós tenhamos uma vida que caminha seguindo a Jesus Cristo de uma forma perfeita. Porque o caminho que nós fazemos com Jesus Cristo é um caminho de aperfeiçoamento. Por isso nós precisamos reconhecer essas fraquezas, as nossas fraquezas que fazem com que a gente ande e siga Jesus Cristo mancando, sempre com alguma dificuldade. Depois, nós temos a outra doença, que é aqueles que estavam aleijados. O aleijado é aquele que não consegue andar, que ele precisa de outra pessoa para levá-lo. Aqui nós vemos que esses aleijados, essa doença, ela representa aquilo que é a correspondência ao chamado de Deus. Porque muitas vezes Deus nos chama e nós temos dificuldade de corresponder esse chamado. E muitas vezes nós, por não saber corresponder ou por ter medo de corresponder, nós ficamos paralisados. E aí nós vamos cultivando essa doença na nossa vida. Depois nós temos os cegos. A cegueira é uma doença que nos impede contemplar a realidade de uma forma panorâmica,
Porque a cegueira, veja, a cegueira é aquilo que nos impede de ver a presença de Deus. Diante da nossa vida, das circunstâncias que nos são apresentadas, a cegueira nos atrapalha a contemplar a presença de Deus. Por isso que nós precisamos ter um coração purificado, porque o próprio Cristo nos diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração é essencial para que possamos verdadeiramente sermos curados da cegueira e assim poder contemplar a presença de Deus em tudo, nos sacramentos, na palavra, na comunhão fraterna, nos nossos irmãos, na igreja. Cristo que vem através das circunstâncias da nossa vida. E por fim, a mudez. Os mudos são trazidos até Jesus e Jesus os cura, porque a mudez é a dificuldade de testemunhar as maravilhas de Deus, que Deus realiza na nossa vida. Por isso que Jesus Cristo ele quer curar também essa dificuldade de fala ou essa inibição do anúncio do reino dos céus, do anúncio da salvação, que nós precisamos exercer através dos nossos lábios, mas principalmente através da nossa vida. Porque uma vida que não pratica os ensinamentos de Cristo é uma vida que é muda, porque ela não fala nada a ninguém, ela não responde os questionamentos do mundo. Por isso que Jesus ele quer curar essas doenças em nós, porque é esse caminho que nós vamos fazendo com ele, um caminho de aperfeiçoamento. E na segunda parte do Evangelho, veja que Jesus Cristo, ele expressa uma virtude do seu coração, que é a compaixão. Ele sente compaixão daquela multidão, porque já estavam 3 dias com ele e não tinham mais nada para comer. E aí ele vai perguntar aos seus discípulos o que eles têm. E eles vão dizer que tem 7 pães e alguns peixinhos. Jesus mandou que sentassem todos, depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Veja que aqui nós temos refletido nesse texto o mistério da igreja. Não só o mistério, mas o ministério da igreja, de cada um de nós, porque todos nós somos responsáveis em dar de comer àqueles que nós convivemos a cada dia, aqueles que nós encontramos a cada dia, porque esse pão é o próprio Cristo, o pão da vida, o pão descido dos céus, o alimento da vida. Nós, como igreja, somos responsáveis por transmitir, recebemos do próprio Cristo esse pão e precisamos transmitir esse alimento para os nossos irmãos, para todos aqueles que nós encontramos, porque assim deve ser a nossa vida, uma vida de transmissão do dom de Deus. Por isso que Jesus Cristo ele quer nos curar dessa dificuldade de andar, para que deixemos de ser coxos, aleijados, cegos e mudos, porque quando nós vamos adentrando na cura dessas doenças, que são doenças espirituais, nós vamos nos abrindo ao serviço, à transmissão daquilo que nós recebemos do próprio Cristo, a transmissão do próprio Cristo aos nossos irmãos. E assim deve ser a nossa vida, porque Jesus é esse pão que é multiplicado, que Ele mesmo dá aos apóstolos, à igreja, para que a igreja transmita às multidões, ao mundo, à humanidade. Busquemos viver assim e permitir com que Deus realize essa grande obra de cura e libertação em nós, para que dessa forma possamos sermos esses servos fiéis, capazes de transmitir o pão da vida aos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.